que a energia caia aqui. Ela voltou rápido dessa vez, mas bom, ela já então. chegou a cair e ficar um pouquinho mais tempo sem energia. É que eu Desculpa, sei tenho do também, transtorno. eu tenho uma reunião com a executiva aqui de Santa Catarina, mas voltando o que eu tinha que falar é isso, quer dizer, o símbolo disso da geração nossa foi o Brizola. O Brizola foi um rebelde. O Brizola não aceitava as coisas como elas estavam postas. E ele sempre dizia, mas eu não entendo como é que eles não gostam de mim, fazem tanto mal a mim, eu não quero fazer mal a ninguém. Eu quero criar uma nação onde todos vivam com decência, com dignidade. E se faz isso como? Através da educação, do conhecimento, cada vez mais. Então, o que é que fez o Brizola a vida toda? Ele dedicou-se à educação, né? Construíram lá 25 mil escolas no Rio Grande do Sul, 404 CIEPs que botava 500 mil crianças todo dia, das 6 da manhã às 18 horas, para os pais ir trabalhar e eles receberem o conhecimento. Acabou o segundo governo Brizola, esse governador que entrou lá, o Gatangorá, acabou com tudo, essas crianças foram para a rua. Aprender o que na rua? Criminalidade, né? Organização criminal, e deu no que deu. Então, companheiros, eu acho que embora a gente não tenha como ensinar ninguém, porque a história se repete, né? Ela muda, às vezes, é o ator, mas o palco é o mesmo, são os mesmos interesses em conflito. Hoje, por exemplo, essa grande burguesia nacional, ela está adorando o governo do Bolsonaro porque, através do representante do capital estrangeiro, do sistema financeiro, que é o ministro da Economia, ele está fazendo aquilo que foi o sonho deles desde que, quando Vargas assumiu o governo, acabar com todas as conquistas dos trabalhadores, acabar com o Ministério do Trabalho, que é um projeto capitalista. O Ministério do Trabalho ele serve para fazer o quê? Intermediação entre capital e trabalho. Representar o Estado para diminuir as tensões sociais, acabar com as normas, aquelas normas reguladoras, as NPs, até isso eles fizeram. Eles puniram os aposentados tributando a aposentadoria para reduzir de 40% para 20% a multa da demissão do trabalhador paga pelo patrão. Eles estão gostando. Claro que o maluco do Bolsonaro está estragando tudo, né? Mas no campo econômico está fazendo aí, através do ministro da Economia, tudo que eles queriam. Então, companheiros, não adianta conversar. É muito bom se rebelar, porque não sei o quê. Agora, nós temos que... E, para isso, nós criamos, através aí da Fundação, as trilhas do conhecimento, onde estabelece 4, 5 ações que nós temos que desenvolver. Temos agora a quarta-feira trabalhista, temos debates, temos reunião, organização de núcleos de base, a radiolegalidade, a Universidade Leonel Brizola, temos aí, através do Brito, que está fazendo uma grande organização de comunicação nas redes sociais, ajudem nisso. Hoje criamos um WhatsApp da Fundação com toda a bancada no Senado e na Câmara Federal, que eu quero aqui ressaltar a atuação das nossas bancadas no Congresso Nacional. Tem sido muito boa. Os nossos líderes lá na Câmara e no Senado têm sido corajosos e, sem demagogia, apresentado projetos e defendido teses que sempre foram historicamente nossas. E o PDT cresceu agora. Nessa janela, aqui em Santa Catarina, nós filiamos 39 novos vereadores. Mais do que dobramos, mais de 50% de filiações. Nós somos o partido com o maior número de filiados do campo popular e da esquerda de Santa Catarina. Isso aconteceu no Brasil inteiro, porque o PDT está mostrando que é um projeto sério, que não é demagógico, ele quer realmente buscar um consenso, né? Um concerto nacional para resolver as questões nacionais.
Eu quero me colocar à disposição, acho que é isso que eu tinha que dizer aí para vocês inicialmente. Da honra de vocês também participar disso. E vamos, companheiro, vamos inventar, né? Está aí essa ferramenta aí. É a ferramenta que o presidente dos Estados Unidos e da China usam. Bilhões de pessoas têm acesso a isso, essa ferramenta. E é isso aí. Manuel, eu queria cumprimentar e dizer o seguinte: é fundamental a organização do partido político. E acho que o PDT, desde que eu acompanho política, a morte do Brizola foi um grande baque para o partido político, o PDT. Né? O Brizola, a liderança do Brizola era uma liderança que mantinha viva, acesa, a chama do trabalhismo no PDT. E depois de tudo isso, depois que ele faleceu, vai completar agora 16 anos que ele faleceu faleceu em 2004, é a primeira vez agora que nós estamos tendo uma oportunidade de fato de chegar ao poder central no Brasil. E isso coaduna com todo o histórico trabalhista. O trabalhismo não é uma doutrina, uma ideologia que vá na lateralidade do campo popular. O trabalhismo ele é anterior ao petismo, ele é anterior às outras ideologias do centro-esquerda no Brasil. Então, o que eu queria salientar aqui, Manuel, é que você precisa cada vez mais nos orientar do ponto de vista de trazer esperança para as nossas candidaturas. Né? Eu sou candidato, sou pré-candidato, serei candidato aqui em Campo Grande, o Vini em São Paulo, a Carol em Piracicaba, espero que o Marcelo seja candidato também na cidade dele, em Santa Catarina, enfim, que nós tenhamos uma grande corrente, mas principalmente que os núcleos de base sejam feitos para que a gente consiga chegar no maior número de populares e falar sobre o trabalhismo. Né? E o trabalhismo, às vezes, ele é um pouco distante daquilo que as pessoas pensam de ideologia política, mas ele é mais simples do que a gente imagina. Né? A gente acha que o trabalhismo é algo que fica na justiça do trabalho, que é só relação de patrão com empregado, mas é muito mais do que isso. O trabalhismo prega a solidariedade entre as classes, prega que as classes sociais devem uma ajudar as outras. E isso é o que está faltando principalmente no Brasil. Eu vou esperar poder alguém da minha família. Então, eu queria salientar isso e dizer que o trabalhismo é a saída para o Brasil. Nós pregamos um capital produtivo, que é o capital que leva o Brasil para frente, né? O capital nacional. Então, é o momento da gente nacionalizar a discussão através dos municípios. Obviamente que nos municípios nós vamos ter outras discussões importantes, né? Que sejam discussões de zeladoria, de saúde pública, de educação, mas que essas discussões estejam linkadas com o Projeto Nacional de Desenvolvimento com Ciro, presidente 2022. Ô, Ives, só para complementar isso, que eu também sinto, porque a gente está numa geração que é um gap entre o nacionalismo histórico e o novo nacionalismo que está surgindo agora. Então, a gente está numa idade que está nesse gap, nesse buraco, nesse vão. Só que aqui em São Paulo é pior, porque aqui a gente teve o domínio do lulopetismo, essa esquerda que veio grandiciniana nas universidades, né? Que eu estudei na USP, por exemplo, e não se falava de trabalhismo. A esquerda era petista. Então, eu estou num gap dentro de um estado onde o trabalhismo foi combatido desde o berço. Então, para mim, é muito complicado. Então, quando eu vejo pessoas históricas igual os trabalhistas, o Brizola, Manuel Dias, essas pessoas, e os jovens, eu estou nesse limbo entre os dois, sabe? E para mim, foi difícil sair desse limbo e encontrar de novo esse caminho do trabalhismo, porque foi um projeto muito bem feito para destruir o trabalhismo aqui em São Paulo, principalmente. E o Brizola achava que São Paulo era a chave para isso. E eu queria que o Manuel respondesse rapidinho sobre São Paulo como chave, segundo o conhecimento brizolista. São Paulo tem
uma luta antitrabalhista desde 30, né? Quando foram derrotados pelo Vargas. E aí, a 9 de julho, é o único estado que comemora uma derrota. Uma derrota. É São Paulo. E São Paulo existe graças a Vargas. Porque Getúlio, quando em 30, 40, lá, ele promoveu o grande desenvolvimento nacional. O Getúlio transformou, em 45, o Brasil na 15ª potência mundial. E investiu muito em São Paulo. O Jafé era o presidente do Banco do Brasil para fazer grandes obras e fazer o desenvolvimento de São Paulo. Mas os paulistas não perdoam o Brizola. O Brizola perdeu a eleição em São Paulo. Ele fez em São Paulo 200, quase 300 mil voto de candidato a deputado federal. Então, mas eu acho que é um campo enorme. São Paulo tem que participar de um projeto desse porte, porque São Paulo é metade do Brasil, a metade da economia está concentrada em São Paulo. E em São Paulo nós temos também, paradoxalmente, proporcionalmente, é maior número de excluídos. São Paulo tem 5 milhões de excluídos. Estão lá escondidos, lá, porque São Paulo é muito grande e se perde por aquele tamanho, enquanto que no Rio ele está ali, naquelas favelas dos morros. E lá a vitória do PT, o PT ocupou um espaço grande nosso. O eleitor do Lula, se vocês fizerem uma rememorização não muito distante, quando o Lula foi para o segundo turno, na primeira eleição, toda aquela votação que o Brizola foi transferiu para o Lula. A maioria daqueles que votaram no Lula são votos do trabalhismo. As lideranças mais importantes, Tarso Genro, tudo isso veio do trabalhismo. Só que eles adotaram uma política neoliberal, e trataram de acabar com o trabalhismo. Se vocês buscarem as origens do PT, pesquisando aí nos jornais da época, o Globo, tudo lá nas documentações deles. O que o Lula dizia do Brizola, dizia de Vargas, dizia de nós, era impublicável. Impublicável. Porque eles tinham uma cabeça que foi feita pela burguesia paulista ali, né? Pela burguesia paulista. Então, claro que nós tivemos esse problema do PT, que ficou 16 anos no poder, não fez uma reforma, né? Não fez uma proposta de reforma. Só tomada de 3 pinos, como diz o Ciro. Só tomada de 3 pinos, como diz o Ciro. Eu acho, por exemplo, um erro do Ciro fazer o ataque pessoal ao Lula. Esqueça o Lula. O Ciro tem que fazer a crítica política. Porque o eleitor, nós temos que, ou a esquerda se unifica nas eleições, eleitoralmente, ou não ganha eleição. Está provado historicamente isso. Ficou provado na eleição passada. A soma dos votos da oposição elegia o presidente da República. Então, ele tem que ganhar, fazer a crítica política. O PT está pagando pelos erros que fez. Eles estão pagando. Então, o PT acabou como proposta política, porque eles não podiam fazer o que fizeram no campo da corrupção, né? Então, eles não têm recuperação. Tem grandes nomes, tem bons nomes. Lá tem o governador da Bahia, tem o Tarso Genro, tem vários deles que defendem isso, porque a unidade das oposições é fundamental. O que não está em jogo não é o partido agora. O que está em jogo é a democracia, é a liberdade. Então, é uma fase do processo eleitoral e político que tem que haver, dentre aqueles que defendem a soberania nacional, o capital nacional, todos garantirem a continuidade da liberdade. Porque imagina essa gente criar um regime de exceção, espalhando ódio, práticas fascistas, nazistas. Então, o momento é realmente muito grave.
essa coronavírus não vai ser assim tão fácil de se controlar. Elas têm a primeira, depois tem a segunda fase. E pior ainda, no Brasil, que dentro dos 70 países maiores do mundo, o único presidente que não está tendo nenhuma ação, pelo contrário, é o Brasil, estimulando o cumprimento das determinações da separação social, né? Hoje deve estar dizendo uma pilha de bobagem aí quando o tribunal está ouvindo lá a fita, gravação da reunião ministerial, que ele disse cobras e lagartos de todo mundo. Então, companheiros, vamos ficar aí brigando? Não. Vamos nos unificar. Já está difícil porque não temos como ir para a rua, porque o momento é complicado. Eu acho que a sorte nossa é que ele não é general. Ele é um simples capitão expulso do Exército. E as Forças Armadas estão aí, pelo menos as notícias que temos, na defesa da Constituição, na defesa da democracia. Mas quem é que vai saber isso aí daqui a um mês, daqui 60 dias? Como é que está essa crise a nível mundial? O país vai ter aí uma retração prevista de 8%, 9%, 10%. Um país que já não tinha como competir internacionalmente, porque não tem domínio do conhecimento, das novas tecnologias, nós vamos ter pela frente uma tarefa muito grande. Então, historicamente, porque não é a idade, princípios, ideais e causas não ficam velhas. Elas se renovam, elas se atualizam, né? Elas passam a ser analisadas à luz do momento histórico que estamos vivendo. Por isso que, como eu disse, a organização agora da organização do povo, no sentido de transmitir a ele conhecimento, cultura e conhecimento político é através da internet, através desses instrumentos, das novas tecnologias que permitem que a gente agora, aqui, cada um nas suas casas, estejamos aqui falando como estivéssemos na nossa sala todos juntos. Maneco, eu queria agradecer e pedir desculpas da internet ter oscilado. Eu estou com um grupo aqui, uma galera, que todos estão sedentos para lhe fazer algumas perguntas. Mas, antes de eu passar para o nosso pessoal e perguntar algumas informações para você sobre o núcleo de base, eu queria ver se você consegue se recordar do seu companheiro de trabalho lá em Brasília, o Osmir Bertazzoni, que é o presidente do PDT aqui de Piracicaba. O Osmir trabalhou com você em Brasília. Quando eu cheguei, quando eu conheci o Osmir, eu vim visitar o sindicato que ele é fundador do Sindicato dos Trabalhadores Municipais. Eu vi um retrato seu abraçado com ele na parede. E eu, que já era afiliada no PDT, eu falei, gente, esse cara armou uma pegadinha para mim, não é possível. Como que eu estou indo, ele já está voltando com o retrato abraçado com o Maneco? E ele entrou aqui porque, amigo seu, eu falei, entra para falar um oi para o Maneco. Osmir. Eu vi ele entrando ali. Osmir, você não quis saudar o Maneco? Ô, Carol, obrigado. Nossa, poxa vida. Maneco, você tá bom, velho? Tá bem aí. Vamos estar com você novamente. Era da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil. Nós estivemos juntos por muitas ocasiões. Claro. Tivemos lá em Genebra, na OIT. Tem uma vida toda aí. Foram 12 anos lá em Brasília, junto ao Ministério do Trabalho. E tenho muitas recordações aí do período em que você foi ministro e de todo o trabalho que você envolve com o nosso partido, com o PDT. Eu acho que a internet do Osmir deu uma oscilada. O Osmir está ouvindo? Oscilou. Mas, ô, Carol, eu tive aí grandes amigos aí do Mato Grosso. E São Paulo também, Piracicaba eu conheço também. Agora,
o que nós temos aí, o que eu disse, esse livreto aí, esse livreto do núcleo de base, essa é a nossa cartilha, é a nossa cartilha, é o nosso catecismo. Se você lê todo ele, você fica doutor em núcleo de base. Fica doutor em núcleo de base. E, agora, tem que crer. Se tu não acreditar, tu não faz. Tem que ter muita crença, muita fé, porque a fé remove montanhas. Maneco, eu acho que o nosso grupo aqui, cada um gostaria de interagir com você. Mas você puxou uma pauta, eu queria só entrar rapidinho. Nós sabemos de todas as concessões que o seu companheiro de jornada, companheiro de trabalhismo, Leonel Brizola, todas as concessões que o Brizola fez em nome do país, as inúmeras concessões, várias vezes manifestou apoio a candidatos que não configuravam, não compactuavam do nosso ideal trabalhista, mas ele pensou na democracia, ele pensou no país. E você diz que para nós, para a militância que está assistindo, que não é bacana a gente, entre nós, a esquerda, se bater, se degladiar. Mas você acredita que neste momento, onde o Ciro se manifesta e declara que a maior força eleitoral do país é o antipetismo, nós sabemos que o bolsonarismo se alimenta do antipetismo. O Bolsonaro o tempo inteiro fala que vai matar petista, vai metralhar petista, o tempo inteiro ele ameaça que o petismo vai voltar, e os petistas, eles não fizeram aquela autocrítica que nós tanto pedimos, que a gente comenta, olha, eles estavam com o Renan Calheiros na última eleição abraçados, eles estavam com o Eunício, eles estavam com essa galera, eles não fizeram autocrítica. Você acredita que neste momento é possível o comandante do PT, a personalidade maior do PT, o superego do PT, fazer essa autocrítica e apoiar o trabalhismo definitivamente, apoiar o PDT definitivamente, apoiar o nosso projeto? Ou você acha que, novamente, nós iremos assistir um candidato do PT vencer no primeiro turno e perder no segundo turno, novamente, como aconteceu em 2018, porque o pessoal não acreditou que o Ciro era o único candidato que venceria o Bolsonaro? Bom, primeiro, ninguém mais fez críticas contundentes ao PT do que o Brizola. Não eram críticas, o Brizola sabia da natureza do PT. Então, ele denunciava isso aí. Mas, quando estava em jogo o interesse nacional, o interesse do trabalhador, o Brizola renunciava a tudo. Né? O que aconteceu, por exemplo, na eleição do Lula. O Brizola transferiu todos os seus votos para o Lula. Aqui em Santa Catarina pega o mapa, só teve um município que não repetiu, todos os demais repetiram. Porque o Brizola tinha consciência da soberania nacional, do interesse. Porque quando ele chamava o que ganhou a eleição, lá, o Collor, de filhote da ditadura. O que nós queremos agora, e nós precisamos, é o voto do PT. O PT não faz autocrítica, não vai fazer autocrítica, vai tentar, é da natureza do PT, eles vão procurar lançar candidaturas. E, na medida em que nós hostilizamos a liderança maior deles, o Lula, vai criando um distanciamento da gente, porque essa gente toda foi trabalhista. Então, tá bom, faz a crítica política ao PT. Devemos fazer. Mas não criar uma separação que impossibilite, em 22, estarmos unidos. Se nós manter a divisão eleitoral e lançar candidaturas, o PDT lançar, o PT lançar, a direita ganha. A direita não com esse Bolsonaro, ela inventa outro Bolsonaro. Eles já inventaram quantos para manipular? Porque eles detêm o poder, eles são donos do poder. Então, nós temos que fazer autocrítica, ter a humildade de saber
que nós temos que defender o povo, e o povo, coitado, ele não teve oportunidade de ter acesso ao conhecimento e é manipulado. E o Collor, essa sectarização tem beneficiado quem? O Bolsonaro. O Bolsonaro está sectarizando para consolidar aqueles fascistas que representam aí 25%. 25%, ele está caindo, ele está perdendo. As pessoas lúcidas, medianas, aí o presidente do Podemos, que fez até um debate, disse na televisão do domingo, sábado, não, ele não pode ficar. Ele sabe que ele perdeu, passou, porque também ele põe em risco os interesses deles. As razões pelas quais nós queremos tirar não são as mesmas razões que a direita quer tirar, mas eles também querem tirar, para botar outro deles. Então, aí nós temos que ter a competência desse jogo democrático, de perde e ganha, ganhar uma. Nós não vamos ganhar nenhuma, será? Vamos perder todas? Se temos na mão a soma de votos da última eleição, o Ciro ganhava, o Haddad ganhava. Né? Ele não ganhou com maioria, ele ganhou com minoria. Então é isso, companheiros. Eu acho que o Brizola é o nosso exemplo. O Brizola, lembram que o Ulisses Guimarães, que representava a direita no Congresso, apresentou um projeto de lei de anistia que isentava da anistia o Brizola, o Prestes e o Arraes. Quem deu anistia ao Brizola, o Prestes e o Arraes, foi o Figueiredo. Depois Mas, então, quer dizer, o Brizola, ele tinha a noção de pátria, a sensação da responsabilidade que é defender o país, não é defender ele, o seu grupo, a sua base, o seu conjunto, defender a pátria brasileira. E aí tem que estar todos nós com as nossas divergências, com as nossas diferenças, mas tendo como princípio básico a soberania nacional, a defesa dos trabalhadores, está justificado. Então, é isso aí que a gente não pode ir na onda da direita e do Collor, do Bolsonaro, que joga nisso. Ele joga nisso. Né? Que é esse bando de fascistas aí que estão agredindo. Então, para quê? Para criar essa divisão que torne impraticável a unidade das forças populares. Guerreiro, você gostaria de falar um pouquinho com o Manuel Dias? Você me mandou uma mensagem que tem uma pergunta para ele. Eu agradeço e tenho que saudar aqui o meu camarada Osmir Bertazzoni, que é um grande camarada, amigo novo. Manuel Dias, muito obrigado novamente, Maneco, por você estar aqui oferecendo seu tempo para a gente. Acredito também que a gente tenha que modular, agrupar todo o campo da centro-esquerda, mas eu acho que nós devemos disputar a centro-direita também, e eu falo isso pragmaticamente, porque se a gente não avançar para o centro do tabuleiro geográfico, cenário político nosso, essas inversões surgirão, essas inversões, esse novo Bolsonaro, como o Maneco fala, esse tipo de expediente vai fazer com que o sistema substitua um protofascista como o Bolsonaro por um cara que talvez seja até mais educado, um Dória, punho de renda, um Luciano Huck, alguém desse estilo, mas que fará também a continuação do entreguismo. Eu recrimino a nossa esquerda porque ela não faz trabalho de base, e aqui a gente tem que entrar no tema do que essa live se propõe, que é o tema do trabalho de base. O Manuel está certíssimo quando ele ensina a gente que não há forma de você proliferar a democracia e todo o processo de emancipação popular sem a nucleação dos partidos. Vamos tocar do nosso partido, vamos falar do PDT, vamos falar do trabalhismo, que é a escola política mais antiga, surge lá com Júlio de Castilhos, vem por Borges de Medeiros, Getúlio Vargas, Leonel Brizola, e daí vamos até por todo o conseguinte. Eu penso muito, Maneca, que é o seguinte: eu gosto de fazer trabalho de base, né? Eu
nós somos, os militantes do trabalho de base, os militantes entre todos os mais afetados, porque somos tratados como bandidos e criminosos por policiais militares. Não é raro, quando a gente chega numa comunidade, aqui o crime organizado lá olhe para a gente com suspeitas também, porque nós vamos, de certa forma, mexer no tecido popular da região, nós vamos providenciar mudanças que serão positivas à população, e com isso a gente irá retirar aos poucos mão de obra para o crime organizado. As igrejas também, por sua vez, principalmente as igrejas de matriz neopentecostal, Manuel, elas também recriminam um pouco o nosso trabalho, porque somos logo, ao falar de socialismo, ao falar de trabalhismo, ao falar das questões populares, somos recriminados porque estamos tirando os fiéis de perto deles. Ou seja, tudo agride o militante de base. Nós somos, entre os militantes políticos nesse país, os mais assassinados, seja no campo, seja na cidade. Nós somos as pessoas que não são normalmente valorizadas dentro de um partido, porque o trabalho de base ele leva muito tempo, e o partido, normalmente, de maneira bienal, ele pede que você consiga muitos votos. O trabalho de base leva muito tempo, leva uma década. Você demora para fazer quando o trabalho é bem feito. Então, nós temos uma corrente de dificuldades para atuar. Eu queria ouvir de você, Manuel, mais na questão do método de como entrar numa comunidade, como sair de uma comunidade, qual que seria a melhor forma da gente adquirir melhor eficiência no nosso trabalho popular de base, meu camarada Manuel Dias. A forma que é ter, primeiro, nos converter, né? Nos converter, para que, com a conversão, adquiramos a fé naquilo que defendemos. E só com fé tu sai de casa hoje, vai no bairro periférico aí da cidade, buscar aqueles que estão lá sofrendo e propor a eles sentarem para fazer a discussão dos problemas que afetam a eles. Não precisa nem falar ideologia nem partido. Porque tu vai receber uma saraivada de críticas, porque o povo está puto da vida com todo mundo, especialmente agora. E aí tu vai lá, tá bom, não consegue nada, volta para casa. Se tu não tiver convicção daquilo que tu está fazendo, eu não volto mais lá, fui lá tentar ajudar e os caras me tocaram os cachorros. Então, se tu não acreditar, tu já acabou por ali. Então, é um processo que é demorado. Agora, também não é... Quem fez as mudanças no mundo não foram as maiorias organizadas, foram as minorias organizadas. Quem manda no mundo não é a maioria, são as minorias organizadas, são as 9 irmãs. Né? Aí no Brasil, 30 pessoas detêm aí 70%, 60% da riqueza nacional. Então, é uma opção que é muito bonita, né? Especialmente na fase da juventude, da universidade. Mas aí o cara se forma, ele tem que trabalhar, ele casa, arruma filho, aí tem que arrumar um emprego, tem que se pendurar no paletó de um deputado para arrumar a nomeação. É uma luta quase que glória. E como a gente não, por culpa nossa, o grande culpado de tudo isso somos nós, as lideranças políticas, que nos arrogamos como defensores do povo, nós não defendemos o povo. Né? Não, deixa que eu resolvo. Eu não vou resolver problema nenhum do povo. A minha tarefa como militante é organizar para que ele vai defender, ele que defenda. Só quem vai fazer a revolução, que hoje é através do conhecimento, é o povo. Né? É só ele. Então, companheiros, é isso aí. Não tem como falar muito. Não tem, ou eu acredito e vou lá, organizo, porque o mundo fez assim. Eu conheci na China, lá em Xangai, a sede da fundação do Partido Comunista Chinês. Eram 9 pessoas. Tem uma casa velha lá. O tamanho do chinês, ela é mediana, né? Não é alto. O único altão era o Mao Tse-tung lá, os 2 metros dele lá. E 9 pessoas. Fizeram agora a Terceira Guerra Mundial e ganharam.
dominando a tecnologia e o conhecimento. Tem as críticas, faz críticas, nós não estamos aqui defendendo regimes que têm equívocos, que têm... O problema é cultural, eles têm uma cultura de 10 mil anos. Eles vivem assim há 10 mil anos. Né? É uma população disciplinada, obediente, a religião, o maoísmo é majoritário, lá, claro, mas é isso aí. E é complicado. Eu sei que falar é fácil. Então não adianta ficar falando. O eu vou fazer, e isso aí tem um efeito multiplicador. O que é que faz as igrejas evangélicas? A Igreja Católica, como é que foi feita? Através das associações, da Associação Cristã dos Moços, Juventude Universitária, a Juventude Operária, através da organização, para enfrentar o inimigo. O que é que fazem hoje as igrejas evangélicas? Criam núcleos. Como é que o Partido Comunista se organiza? Células. Hoje eles usam a palavra célula. Organizam células de 5 pessoas, converte aqueles 5 adquirem a fé, sai pela rua aí, fazendo discurso às vezes, até constrangedor às vezes, mas o efeito multiplicador, se cada um daqueles 5 arrumar mais um cada um, já dá 10, cada um mais um, quer dizer, o efeito multiplicador. E tem que ser feito, não é eu que tenho que ir lá liderar o núcleo de base, eu tenho que convencer o líder daquela região. Porque eu não tenho credibilidade. Não, chegou aí o Maneca, vai fazer o núcleo de base. O Maneca, o que ele entende aqui de nós? Tem que ser um cara que tenha a credibilidade da população local e que prove para aquela população que a unidade, o fecho romano, que é o símbolo da força, você amarra 20 pedaços daquela árvore que é flexível, ninguém dobra. E aí, esse cara vai provar para eles que eles, através da organização, até sem nem falar em partido, não tem água, não tem luz, não tem esgoto, não tem luz no poste, individualmente ninguém atende ele, mas se for em 5 lá na prefeitura, o intendente atende porque politicamente representa alguma coisa. E aí ele consegue botar luz, fazer uma vala ali para o esgoto não contaminar todo mundo. E aí ele vai dizer, filho, meu companheiro, nós somados temos força. Então, parece uma coisa impossível, mas todas as grandes organizações que mudaram o Brasil, o mundo, foram feitas a partir dessa organização. Manuel, nós estamos aqui com o Marcelo, ele foi presidente da Juventude Socialista de Santa Catarina, você conhece, e a gente gostaria de pedir para o Marcelo interagir com você, te fazer uma pergunta. Ele me chamou aqui no privado, dizendo que tem algumas colocações para fazer. Marcelo, obrigada da sua participação aqui com a gente, seja bem-vindo no espaço, você será sempre convidado para participar com a gente, viu? Obrigado, viu, Carol? Obrigado a todos os participantes aí, Ives, Guerreiro, o resto do pessoal que está aí. O Maneca já tem ele me aguenta há mais ou menos 20 anos ou mais, então muito do que a gente vai reproduzir aqui faz parte do pensamento que a gente aprendeu com ele. Eu acho que a gente pensa muito similar. Estou ouvindo a fala dele aqui, eu preocupado com... Eu tenho reproduzido isso, mesmo se a gente ficar uns dias sem falar, a gente está muito em sintonia, talvez pelo aprendizado que a gente teve. O que me preocupa, a gente está falando aqui de organização de núcleo de base, de partido, de eleição, de chegada do Ciro ao poder, e como é que a gente vai fazer a eleição. O núcleo de base é uma ferramenta fundamental. E aqui a gente tem que fazer uma avaliação que eu não vi o PDT, francamente, fazer até então. Além de todo esse prognóstico que a gente tem visto aqui com relação à questão dos partidos de esquerda, a gente estava até conversando antes com o Guerreiro. O Guerreiro foi marginalizado quando disse uma frase ali com relação à família do Bolsonaro e foi caçado. Agora, o que estranha é que
se o Guerreiro comentar alguma coisa, ou qualquer um sobre que é um sentimento, nunca vai ser visível o jeito tranquilo do Guerreiro e a bondade aí no coração dele, ninguém seria violento de fazer alguma coisa, como fizeram revoluções em outros momentos, mas é o sentimento de tristeza, de ser tão massacrado, a gente é marginalizado. E eles estão dizendo todos os dias, e daí se morreu 10 mil ou mais pessoas, e daí se vai morrer de fome, e daí se tem 100 milhões de pessoas passando dificuldade, e eles não se importam com isso. E a gente parou de... a esquerda, essa esquerda que não consegue se articular, que foi o grande erro do PT e desse governo, enquanto no resto da América Latina toda, e onde teve governos populares, eles instrumentalizaram as lideranças para ficar na base e continuar o movimento. O PT cooptou todos os grandes quadros para o governo. Sofremos aí um golpe, cada um com sua opinião de como é, se foi, se não é, foi mais, foi menos, mas sofremos um ataque que o Temer, com 96% de rejeição, não caiu. O Bolsonaro agora não vai cair porque tem as instituições todas na sua mão, PGR, agora Polícia Federal, tudo mais, e nós não conseguimos fazer o enfrentamento e nem fazer esse enfrentamento e nem o debate, muito menos contar a nossa história aí, que nós falamos aí, que o Ives falou muito bem, do trabalhismo. O golpe de 64 nunca foi dado, nem em 64, nem em 54, nunca foi dado contra comunistas, foi dado contra os trabalhistas, foi contra Getúlio e Jango, mas todo mundo diz que foi contra os comunistas, se criou uma pecha contra a gente com relação a esse perfil de comunista, porque eles conseguiram ser mais, eles preferem taxar e fazer o embate a esquerdalha, com todo respeito aos companheiros de outras forças que tinham vindo com essa pecha que é mais fácil combater, do que pensar que tem que combater com gente que tem política na cabeça, que tem moderação, que é capaz de fazer a revolução institucional, que é o que a gente prega, que o socialismo que nós pregamos, que é o socialismo moreno do Darcy Ribeiro, não tem nada a ver com o socialismo da União Soviética ou de Cuba ou qualquer coisa, que é construir a solidariedade, como o Ives colocou muito bem. Mas, enfim, o que mais me preocupa, e é o que eu quero debater aqui um pouco com o Maneca, é o que o Guerreiro comentou um pouco. Eles têm criado, pela nossa ausência, pela nossa inanição, eles têm criado alternativas, como Dória, como Huck e tal. A esquerda não consegue se colocar como uma alternativa, porque está constrangida por esse pequeno período que teve no governo agora, né, de lembrança, e que a direita a derrubou, não só por seus erros, enfim, mas porque a direita se organiza com dinheiro. A esquerda, na militância do movimento social, a direita estava 12 anos fora do poder, já não aguentava mais, ou derrubava esse povo, ou ia gastar tudo que ganhou durante os 130 anos de república, que é isso que a gente tem que dizer. 130 anos de república, assim que a gente contar, não dá 20 anos de governo de campo popular. O resto foi a direita que governou e que construiu o país que a gente vive. Então, nessa nossa loucura de se matar entre nós do campo de esquerda, a gente esquece que a pequena parcela privilegiada do campo de esquerda, que tem acesso à intelectualização, é ela que vai fazer a formação dessa grande massa que a gente chama aí, que os excluídos, que o Maneco falou, para poder fazer a revolução que a gente acredita, seja ela institucional ou de qualquer forma que ela aconteça. Agora, o que me parece é que está muito confortável para o campo, para os grandes líderes da esquerda, de ficar de bom moço. Eu sou o cara legal que dá discurso contra a direita, mas eu estou aqui, sou deputado, estou comendo meu caviar, tomando minha champanhe, enquanto o povo, a massa, está passando por dificuldade e não tem uma ação real, institucional, como o Manuel falou. Então, a questão da unidade nacional é importante por conta disso. Acima de tudo, nós temos um inimigo real, que o chamado centrão, a gente pode chamar de centrão, ou chamar de a direita light, vamos dizer aí, eles governaram grande parte desse período republicano. E quando eles quiseram fazer atrocidades, eles colocaram os militares na rua. Foi em 64, ficaram 20 anos, e agora o Fernando Henrique, o Collor e todos os governos tentaram fazer essas mesmas reformas que o governo Bolsonaro está fazendo agora com relação à economia e tantas outras coisas.
a briga não é pela agenda ou pelo projeto político. A briga é pela maneira pesada que eles estão fazendo, mas eles estão adorando, porque agora, na próxima eleição, eles vão dizer, olha, a esquerda não deu certo, foi radical, roubou, a direita foi muito pesada. Somos nós do centro que temos que governar. E nós não estamos conseguindo passar a nossa mensagem para o povo e construir um projeto. Chego a pergunta para o Manuel, e é o que eu queria dizer. Nós tivemos dificuldade na campanha do Ciro, porque, quando muito, nas capitais a gente conseguia fazer campanha para o Ciro. Saía 100 quilômetros da capital, você não tinha partido organizado, um panfleto não chegava um material, a gente não conseguia. Hoje, com a rede social, a gente consegue atingir um pouco mais de pessoas. Mas a gente tem que se preocupar em organizar o nosso partido. Se nosso partido tivesse a estrutura física e de militância que o PT tem, nós teríamos levado o Ciro a um patamar muito maior. Não sei se é o segundo turno, mas é um patamar muito maior. O que nós temos que compreender é que o PDT só vai conseguir fazer o papel de formação e de compreender qual que é o seu espaço se fazer a organização. E começa pelo núcleo de base e organizar os partidos, seja lá na cidadezinha que esteja lá na fronteira do nosso estado, seja na capital, mas a gente tem que conseguir compreender que sem organização, como o Maneca falou, como o Brizola falou, organização, sem que a gente se organize e compreenda, e o Ciro, acima de tudo, compreenda a importância de organizar os núcleos de base e de organizar o partido, sem organização não há revolução. Essa é a frase que a gente tem que ter dentro da gente. E aí cada um construa o seu sentimento de revolução e tal, mas eu queria fazer essa provocação um pouco aí aos demais companheiros e ao próprio Maneca, fazer essa inflexão da importância que a gente tem de compreender isso. Por que tem que estar todo mundo discutindo com a esquerda e com a direita? Eu acho que um pouco o Guerreiro falou muito bem, que a gente vai precisar do voto de todo mundo. Esse voto não vai... O Ciro fez quase 14 milhões aí de votos, e o resto dos votos vão vir aonde? Se a gente não tem partido organizado, não consegue fazer núcleo de base, não consegue levar o partido nas pequenas cidades e não quer dialogar ainda nem com o campo da direita e com o campo da esquerda. Essa é a reflexão que eu deixo para vocês aí. O grande problema nosso a esquerda no mundo todo está perdida. A esquerda ela perdeu o rumo. Segundo, a culpa da direção nacional do partido, o que eu me incluo, é de que a gente não organizou o partido como devia se organizar. Pega aí os estados de São Paulo, os Mato Grosso da vida e por aí afora. Não é crítica, é uma constatação. Nós perdemos muito a nossa identidade ideológica. A gente perdeu muito a identidade ideológica. E aí fomos elegendo bancadas que nada tem a ver com o partido e que não tinham formação política para entender como é que devia organizar o diretório. Então, tem estado aí no Brasil, e não é pouco, que não dá para fazer partido porque o cara é dono do partido e não quer organizar, porque a organização implica em cobrança. Então, deixa como está, porque aí eu me elejo mesmo, independente dessa organização, e vai levando. O partido sobrevive, em grande parte, a coragem do companheiro Lupe. O Lupe tem aquilo que eu considero a principal virtude de um líder, que é a coragem pessoal. Porque nós enfrentamos tudo. Se não tiver coragem, como o Brizola tinha, bota a viola no saco e vai cuidar da vida dele. Então, companheiros, aí do Mato Grosso, o que é essa gauchada que foi para lá? Hoje, por que os gaúchos estão dominando o Brasil? Porque há 50, 70 anos atrás, o Brizola fez escola. Essa gente adquiriu um conhecimento e foi embora, ocupando, está voltando agora pelo litoral, essa gauchada aí. E construiu, com o conhecimento que adquiriu, fortunas, explorou com o agronegócio. O agronegócio é uma potência que o mundo tem a fome. Agora, porque o mundo tem fome, vende tudo, in natura, quer dizer,
não precisa fazer industrialização. Mas se industrializar essa produção agrícola nacional, para agregar valores a essa produção, ele vai ganhar 10 vezes mais do que está ganhando. Então, ele é parceiro nosso. O que nós temos é que fazer a transformação desse produto internamente para competir, para vender no mercado internacional a preço que eles levam a matéria-prima e nos vendem depois. Essa gente é parceira nossa. Não pode representar nosso inimigo aí no Mato Grosso. Em Mato Grosso do Sul tem inúmeros fazendeiros que eu conheci, né, que eram brisolistas, porque reconheciam no Brizola aquele que criou as condições básicas para que eles pudessem hoje representar economicamente uma força espetacular. Manuel, eu queria, só nessa questão que o senhor falou, tem toda a razão, e é um fenômeno interessante, como que esses gaúchos que vieram e fizeram o centro-norte e oeste, né, do Brasil, eles subejamente são brizolistas, getulistas, e hoje são eleitores do Bolsonaro. Por quê? Porque a noção de esquerda que eles têm é de invasão de terra, é do problema indígena que o PT instrumentalizou para ser uma questão ideológica, quando não deve ser. A questão das terras indígenas deve ter a demarcação e resolver logo esse problema. Quer dizer, não resolve na Constituição para que eles possam ser indenizados, e os índios também não têm condição de produzir na terra. Então, foram erros históricos acumulados pelo PT e que nós não podemos pagar a conta. Por isso que nós precisamos, nesse momento, ter esse discurso renovado do trabalhismo e levar ele para os núcleos de base, conversando com essas pessoas também, sem ter preconceitos que muitas das vezes muitas pessoas da esquerda têm com relação a produtor rural, a empresário liberal no Brasil. Ives, não debita na conta do PT, debita na nossa conta, porque nós é que deixamos acontecer também. Então, não adianta, é muito fácil culpar os outros. Vamos ter a humildade de reconhecer os nossos erros e tentar recuperar. E a oportunidade está aí, é o Ciro, né? Que tem um projeto de unificar trabalhadores, classe média, industrial nacional, que defende o capital nacional, o agronegócio, tem lugar para todo mundo. E só nós é que podemos. Agora tem que fazer, outros não vão fazer. Outra coisa, nós não temos um jornal no Brasil, não temos uma rádio, uma televisão. A Globo não é contra a legislação que o Bolsonaro está aprovando. É contra ele, que é maluco. Mas a Globo nunca fez uma crítica à retirada dos direitos trabalhistas, o desmonte do Estado brasileiro. Pelo contrário, eles estão tudo unificados no que diz respeito a isso. Agora, nós temos que, para romper isso, nós temos que buscar o centro, não o Centrão, né? O Centrão já foi com o Bolsonaro. Mas pessoas que gostam do Brasil, que são nacionalistas, né? Que eles são empresários que defendem o patrimônio nacional. E para isso tem que ter uma grande liderança, que é o Ciro. Mas se dividir, se nós chegar em 22 divididos, perdemos de novo. Então, não adianta com discurso. Temos é praticar e... tem muita gente boa no PT também. Vamos trazer essa gente boa. Agora, só culpar eles pelos erros, nós também fizemos. Por que nós impedimos que eles fizessem? Então, vamos botar o nosso bloco na rua. Nós temos história, nós temos o que mostrar e temos proposta. Ives, eu vou passar para o Rod agora. Rod, você quer falar um pouquinho? Quero, mas esse assunto aí, ele entrou tão profundamente que é o seguinte: esquerda e direita agora, para mim, são só pinturas. Elas não têm mais fundamentos de base. Porque quando o Brizola apoiou o Lula,
acreditando que era esquerda, ele estava com uma boa fé no nacionalismo nacional, no Brasil mesmo. Só me desculpa. O pessoal não apoiou o Lula porque achava que o Lula era de esquerda. Porque estava em jogo o interesse nacional. A eleição do Collor representava a desgraça nacional. Qual era o menos pior? É o Lula, é o sapo barbudo. Sim, não, verdade. Verdade. Só que já estava acontecendo uma coisa que a gente não percebeu, que era um movimento não mais nacional, mas internacional, global. E esse agora, a esquerda e a direita global, elas mandam, dão as cartas. Então chega um movimento identitário, por exemplo, o movimento LGBT. Ele pode ser totalmente de direita na economia, mas tem aquele verniz de esquerda. E vice-versa. Tem aquele movimento Bolsonaro, que é totalmente liberal na economia, mas nos costumes conservadores. Então, a gente está numa bifurcação muito maior do que esquerda e direita agora. É muito mais difuso o jogo, não é mais aquela coisa simples. Então, a gente tem que ver os atores desse papel e o que ele vai fazer com o país. Então, por exemplo, seria muito melhor alguém como Enéas, que é nacionalista e conservador, direita, mas nacionalista, que é defender o Brasil até o último, nossas empresas, do que um verniz de esquerda como o Luciano Huck, que entregar tudo que a gente tem. Então, a gente não está mais nesse negócio de esquerda e direita. O Huck não é de esquerda. O Huck não é de esquerda. Então, mas ele vai aparecer a favor dos gays, das minorias. No discurso identitário, ele vai ser de esquerda, mas ele vai ser antipobre, entregar nossas indústrias. Então, a gente não tem mais só esquerda e direita. A gente tem conservadores e liberais, tanto num quanto no outro. Então, são 4 campos agora. Está mais complexo o jogo, não é só esquerda e direita. Quem é que vai votar? É o povo. É o povo. Então, esse povo que vai votar tem que saber o que está fazendo. Então, só que ele não vai chegar a isso por inspiração divina. Ele vai chegar a essa conclusão, através do conhecimento. Exatamente. 100 milhões passando fome, vão dizer direita e esquerda, isso é de comer, mata a fome. Essa é a principal preocupação que a gente tem que ter. Se a gente não tiver condição de fazer o diálogo para que entenda quem causa a fome e como sair dela, a discussão vai ser sempre, ainda mais pós-pandemia. Imagina essa eleição pós-pandemia, todo mundo ferrado, sem emprego, o que vai funcionar a máquina do dinheiro? Então, essa é mais um papel e mais um desafio que a gente entra aí para fazer o debate. Desculpa aí. Exatamente, Luiz Marcelo. Só que é o seguinte, olha a situação que a gente colocou numa cilada. A esquerda, a dita esquerda, ela apoiou, assim, ela pegou para si as pautas morais liberais, nos costumes. No entanto, a direita, a direita na economia, pegou a pauta conservadora, e o nosso povo é conservador. Você entendeu qual que é o problema? Se eu chegar assim com uma pessoa e falar assim, você acha que é justo o Luciano Huck não pagar IPTU do jatinho e você pagar o IPVA na sua moto que você entrega pizza? Eu vou falar, não é justo. Mas o Bolsonaro falou da família, de Jesus, de Deus, e a esquerda pegou esse discurso de ser assim, liberal nos costumes. Entendeu a armadilha agora que a gente está? O povo às vezes prefere abrir mão de uma pauta econômica nacional, mesmo sendo pobre, do que abrir mão de um preceito moral. Ainda mais que agora que a gente tem 1/3 de evangélico no Brasil. Então, é mais complicada a equação agora do que no tempo da Brizola. Essa é uma coisa, eu só vou fazer essa, prometo que é a última intervenção que eu faço aqui, sem me escreverem, mas isso é muito importante. O eleitorado, que até que 2002, esse pessoal todo, que votou no Lula e que votava no pessoal, que tinha essa visão toda, hoje vota no Bolsonaro porque tem uma visão, principalmente, e é outro fenômeno que a gente tem que estudar, a influência das igrejas pentecostais na postura e no posicionamento dessa população que é pobre, que não tem formação, que não está nem trocou arroz e feijão por outra coisa, mas vai na igreja e ouve lá de muitos pastores mal intencionados, como existem muitas pessoas boas, existem muitas pessoas ruins, e muitos deles dizendo que é um plano de Deus, que essa dificuldade que passando, ou que é para purificar e que é importante. Então a gente tem que ter preocupação com relação a isso também, que é um fenômeno que a gente tem que discutir.
Então, até o pobre é moralista hoje. Aí que tá. Perfeito. O pobre seria de esquerda naturalmente pela economia, mas ele é moralista pelos costumes e pela pauta religiosa que está pesada. E a esquerda pegou essa coisa de ser a portadora da diversidade e colocar como se fosse uma opinião suprema, mas assim, o povo é moralista, então a gente está nessa cilada. E eu acho que o trabalhismo do passado não previu que fosse acontecer isso agora. Então é uma coisa nova que se colocou para a gente. Olha, nada mais moderno do que o trabalhismo. O trabalhismo é a proposta política ideológica mais moderna, porque ela sempre está na vanguarda das lutas, não em favor de criação de privilégios daqueles que não têm, mas de fazer justiça social. O trabalhismo é amor. Getúlio, na sua carta do testamento, diz isso. Só o amor constrói para a eternidade. Então, é só dar amor quem tem essa visão mais espaçosa, mais universal, né? Então, não adianta ficar culpando os outros, a culpa é nossa. Porque esse eleitor que votou no Bolsonaro, os trabalhadores votaram no Bolsonaro. Santa Catarina tem 17 deputados federais. 16 votam no Bolsonaro. O trabalhador votou. Por culpa deles, não. Que culpa tem o trabalhador, coitado? Não é a culpa dele, a culpa é nossa. E não tivemos a capacidade de organizá-los para que eles usassem o instrumento eleitoral. Por isso que eu acho que outra visão, seria o contraponto daquilo que eu disse do perigo. Não precisa tirar o Bolsonaro. O regime democrático brasileiro está altamente beneficiário às classes dominantes. Não há motivo para mudar governo, porque ele está fazendo tudo o que eles queriam. Eles estão putos porque ele está estragando, né, o projeto, está dizendo bobagem, está fazendo essa esculhambação aí. Então, por que mudar? Lembra que em 64 eram democracias em todo o Cone Sul. Foram dados golpes militares em todo o Cone Sul. Brasil, Uruguai, Chile, Argentina, Paraguai já era. Então, em nome da democracia, foram dados golpes porque emergiu uma luta social muito grande. O Jango está lá hoje, nas pesquisas que a Globo está lá nos seus anais que fazia. O Globo, 80% aprovava o governo do João Goulart. 68% disse que votaria ele para presidente. Então, o Lincoln Gordon, se você acessar hoje lá o Departamento de Estado americano, que os Estados Unidos têm isso, eles publicam, depois de 25 anos, todos os documentos secretos estão lá. O Lincoln Gordon fazia nos botecos, nos restaurantes, a defesa do golpe. Está lá o Lincoln Gordon falando com o Kennedy para mandar armas no submarino, mas tirar as armas americanas para ninguém identificar. Depois falando que o cara que substituiu o Kennedy, o presidente... Lyndon Johnson. Que quando morreu... Lyndon Johnson. O Lyndon Johnson. Então, a história se repete, companheiro. É a dominação. É a dominação. A diferença do socialismo para o capitalismo é que o capitalismo ele impõe, ele é dominante, ele escraviza, enquanto que o socialismo é solidário. Ele faz parcerias, ele não tem um projeto de dominação de povo. Criar a solidariedade e criar um conjunto. Agora, como é que tu vai fazer? Agora, eles nos deram a oportunidade agora, a internet. Ou nós ficamos fazendo discursinho aí de novo, muito gostoso. Eu estou aqui no meu escritório, estou aqui cafezinho, a minha mulher trazendo cafezinho. É muito fácil. É muito fácil. Falar em nome do povo. Está passando fome aí na rua, humilhado todo dia, né? E à noite, ao escuta o Jornal Nacional, a Globo faz na cabeça de 50 milhões de brasileiros pelo Jornal Nacional. É isso aí, então. Nós estamos aqui perdendo tempo.
esse período que tivemos aqui debatendo, não fosse o prazer de rever todos vocês, a nossa esperança, porque defendemos os princípios que nos regem. Nós, claro, hoje não dá para ir para a rua, temos que fazer núcleos virtuais. Núcleos virtuais. Vai ser o futuro. Isso aí não vai mudar tão cedo, não. E eu espero que o mundo seja diferente depois dessa pantomima. E vai ser diferente. Vai ser diferente. Porque, companheiros, essa pantomima que está aí, nós viremos outras crises. Meio ambiente, por exemplo. Vocês imaginam o dia que houver uma crise com relação ao meio ambiente? E esses nossos netos, filhos, estão aí e vão alcançar isso. Destruindo o meio ambiente, vai aí surgir uma outra coisa, uma outra coisa que vai afetar, talvez, mortalmente a vida do mundo. Espero que isso sirva de exemplo, que a gente pare para pensar e sejamos cristãos de verdade. O cristianismo é a solidariedade. Os caras se dizem cristão, pega a história da religião cristã. Foi construída onde? Na diversidade, nas catacumbas. O maior líder religioso do mundo mataram e botaram na cruz. Foi humilhado. Foi humilhado. E agora a gente constrói palácios aí para que ele viva ali crucificado. Então, companheiros, espero que isso sirva para nos converter e recuperar a natureza humana daquilo que ela foi realmente feita. Sem egoísmo, sem vaidades, sem desprezo pelo irmão. Meus amigos, nós estamos rumando aqui para 1h30 deste diálogo tão construtivo, com essa referência do trabalhismo brasileiro, esse trabalhista histórico, Manuel Dias, ele que caminhou ao lado de Brizola, ele que é um fundador do PDT, ele que é o presidente nacional da Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualini, secretário-geral do PDT Nacional. Eu estou com quadros do PDT Santa Catarina, Luiz Marcelo. Eu estou com quadros do PDT de São Paulo, Rodner Paiva e Vina Guerreiro. Eu estou com um quadro do PDT de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estou com o presidente do PDT de Piracicaba, um trabalhista histórico, Osmir Bertazzoni. Eu vou pedir para vocês se despedirem rapidamente e quero deixar um recadinho para todos. O nosso próximo programa, Conexão Trabalhista, será na quinta-feira, dia 14. Nós estaremos com a participação do nosso deputado estadual, Márcio Nakashima, deputado eleito por São Paulo, pelo PDT de São Paulo, ele que está atuando bravamente, ele que é o coordenador da Frente Parlamentar de Violência contra a Mulher, de combate à violência contra a mulher, uma pauta muito importante que ele defende. Eu estive com ele está organizando muito bem, trazendo muitas ideias de parlamentares do Brasil inteiro para compor essa luta tão importante. Quero pedir para todos que estão assistindo a gente que curtam o canal, compartilhem este conteúdo com a gente. O canal nosso é novo, Marcelo, nós temos 1 mês só de canal aberto e esse compartilhamento, essa mensagem é muito importante, porque aqui em Piracicaba, muitos podem não conhecer vocês, mas nós estamos furando a bolha. Desta forma, Conectando o Brasil é uma forma da gente furar a bolha, da gente levar essa mensagem tão linda que o Maneco deixou para a gente agora. Eu vou pedir para o nosso anfitrião, presidente do PDT de Piracicaba, o nosso oráculo, José Osmir Bertazzoni, fazer as honras da casa, se despedir. Não sei se o Osmir quer fazer alguma ponderação. Ele que é um homem da conciliação de Piracicaba, um conciliador de Piracicaba. Osmir, está com você. Fala um pouquinho com a gente, se despeça, por favor. Se você tiver alguma ponderação, pode fazer. E, na sequência, eu vou pedir para o Marcelo fazer as ponderações, se despedir, e os outros que estão comigo, na sequência, também se despeçam. Com você, Bertazzoni. Carol,
Obrigado aí pela oportunidade de estar revendo os companheiros. Ao Maneco, principalmente, quem eu tenho um grande respeito. E você percebe que a colocação dele, Maneco, não é perdido esse tempo, porque os pedetistas precisam ouvir um pouco a ponderação, precisam ouvir um pouco o sentimento da razão, precisam ouvir todos os seus líderes. Todos dizem, seguindo alguns preceitos que naquele momento lhe convém. Você sempre foi muito moderado, você sempre teve uma visão muito mais ampla, e sempre foi um dos pedetistas que sempre buscou manter o diálogo e a respeitabilidade dentro dos núcleos da esquerda, né? Ou da nossa visão progressista. Então, eu digo a você que para esses jovens que estão chegando agora, a tua aula, a tua forma de expor, a tua forma de pensar, eu aqui endosso, in totum, porque é assim que nós pensamos, e é assim que nós queremos um PDT, sem ódio, sem visões destrutivas do passado, sem acusações. Eu acho que nós temos que partir daqui para frente para a construção mesmo de uma história real nesse país do trabalhismo. O trabalhismo é a peça mais importante, como você já disse, e eu aqui respeito e assimilo e continuo reproduzindo isso. É a forma mais inteligente de viver. Obrigado e obrigado a todos. Eu aqui agradeço aí, prazer em revê-lo, firme, forte e rijo. Fez muita contribuição a dar ainda para o país. Marcelo, eu queria agradecer novamente, estreitar o convite para uma próxima conversa, deixar aqui para a gente o convite também para o nosso deputado, que é referência para nós, um deputado que cresceu no PDT, fez parte da juventude, que é o Túlio Gadelha. Seria uma honra para nós se ele pudesse compartilhar alguns momentos e trazer um pouco de informação do que está acontecendo no Congresso. Nós já estivemos aqui, outra referência do trabalhismo, que é o André Figueiredo, foi uma das maiores audiências aqui do nosso canal, a contribuição que o André trouxe para nós. Marcelo, muito obrigada novamente, é com você. Queria agradecer a todos aí pelo convite, aí, em especial aí o Ives, a Carol, o pessoal que está tocando o programa. Parabenizar, acho que é um instrumento importantíssimo de debate, principalmente para o país todo. Quero dizer que nesse mês que vocês estão fazendo aqui, vocês já tem muita gente aqui de Santa Catarina e do Sul, e eu acho que pelo país inteiro assistindo, então estão no caminho certo e perfeito. Acho que é muito importante que vocês sigam esse trabalho. Dizer que com certeza a gente vai articular, vai azeitar aí a participação do nosso deputado Túlio Gadelha, para que possa ajudar aí, passar um pouco do que ele tem feito muitas ações que nos tem orgulhado aí dentro da Câmara dos Deputados, principalmente nesse processo de pandemia. E deixar aí a reflexão para vocês, é um pouco aquelas que eu trouxe aí à tona, e ter claro que dessa maneira que a gente está fazendo aqui é uma das ferramentas, mas acima de tudo temos que ter outras ferramentas, e principalmente de organização. E se a palavra de ordem é organização, a gente tem que ter pessoas como vocês que estão aqui para poder tocar o coração dessas pessoas, fazer a formação dessas pessoas, para que a gente possa tão logo ter uma transformação que a gente acredita e conseguir avançar mais no tamanho da votação do Ciro. E por que não acreditar? Eu sou um eterno otimista e de fé, acredito que logo em 2022 a gente vai ter um grande resultado da eleição do Ciro, e eu acho que vocês vão ser um instrumento importantíssimo para isso. Obrigado, um abraço a todos e contem com a gente sempre que precisar. Obrigado, Marcelo. Valeu. Obrigada, Marcelo. Rod, é com você. Olha, eu queria dizer uma coisa. Eu conheci o Maneco porque é uma pessoa que lutou muito, uma pessoa de luta, que foi caçada pela ditadura. Mas não foi isso que me chamou a atenção hoje sobre ele. Porque, assim, a luta é uma coisa natural. A gente reage. Mas o que me chamou a atenção é que ele manteve a ternura no coração. Ele lutou, apanhou, combateu.
mas ele é uma pessoa que ainda acredita no amor, na esperança e manteve a ternura no coração. Isso é uma coisa que é um exemplo fantástico. Muito mais do que lutar, é alguém que luta e continua com o coração de uma criança. Maneco, você é um exemplo para todos nós. Parabéns pela luta e que a gente consiga seguir o mesmo caminho seu. É com você, Guerreiro. Guerreiro? Oi, eu estava vendo se estava sem áudio aqui. Maneco, foi uma aula, eu quero agradecer, muito obrigado. Eu quero agradecer aí também o Luiz Marcelo, a quem eu não conhecia visualmente, agora a gente não pode mais falar pessoalmente, é visualmente. Um dia te darei um abraço, assim como eu darei um beijo na testa desse meu camarada Manuel Dias, que é careca como eu aqui. Vou chegar aí, vou chegar nesse nível da careca aí também, meu camarada querido. Muito obrigado pela aula, viu? É muito emocionante para mim. Gostei da ideia da gente modular os núcleos de base para que sejam agora núcleos virtuais de base. Então, camaradas todos, temos tarefa. Abemos tarefa. Trabalhem. Peguem seus amigos, peguem seus conjuntos de pessoas, formem suas categorias de base através do seu trabalho, através da sua religião, através de sua moradia, da sua comunidade, através do seu local de trabalho, através dos seus grupos de interesse. Alicercem todos esses mecanismos aos grupos de interesse da nossa ideologia, o trabalhismo. Promovam conversas, tragam pessoas até dos outros campos, tragam para a afetividade, tragam para o peso no bolso desses camaradas que estão sofrendo, nossos concidadãos brasileiros. Manuel Dias, muito obrigado pela aula. Eu espero que você volte tão logo possa. Eu estou muito feliz com isso e peço aí aos camaradas novamente. Nós demos nosso tempo para vocês, então compartilhem essa live, curtam, inscrevam-se no canal Conexão Trabalhista, inscrevam-se nos canais atrelados ao Conexão Trabalhista e vamos engrandecer essa nossa obra getulista, brisolista, Darcy, todos os camaradas que foram históricos, como é o nosso camarada Manuel Dias e nosso camarada Osmir Bertazzoni. Um abraço, camaradas. Muito obrigado pela acolhida. Obrigado. Ives? Eu queria agradecer e mandar um grande abraço para todos, o Luiz Marcelo, o Osmir, o Rodner, o Vina, a Carol, em especial para o Manuel Dias, que é meu líder dentro do partido, é minha referência sempre, é a pessoa que eu sempre tomo orientações na hora de tocar a vida política, principalmente a vida partidária. Dizer, Manuel, que nós estamos nos organizando aqui, eu saio candidato a vereador e nós estamos com uma chapa muito boa, vamos lançar a chapa completa, estamos organizando para lançar candidatura própria aqui do pré-candidato deputado Dagoberto, para ter um palanque cirista, um palanque trabalhista aqui em Campo Grande, né? E com o objetivo de fazer de 3 a 4 vereadores. Eu acho que é possível. Nós ficamos sem vereador com essa janela, o que nos ajudou a regimentar gente também que venha para o partido. Mas, como você tinha falado, nós já tomamos tanta bolada nas costas que nós já estamos mais gato escaldado. Então, tem que dar uma rezada na cartilha trabalhista para ser candidato nessas eleições. E eu acredito muito fortemente, estou muito confiante de que a gente vai fazer uma boa votação aqui. O partido foi o 4º mais votado nas últimas eleições para vereador e acredito que a gente possa repetir essa dose com o apoio da Nacional e preparando, né, com 2 ou 3 vereadores aqui em Campo Grande para uma eleição que vai ser dura, a eleição de 2022, mas eu tenho muita esperança que o Ciro vai ser a resposta do povo a esse desmanda, a esse nível de bagunça que o Brasil está vivendo. Um grande abraço para todos vocês, em especial um grande abraço para o Manuel Dias. Um abraço. Maneco, você gostaria de se despedir de todo mundo que está acompanhando a gente? Como? Você gostaria de se despedir de todos que estão nos acompanhando? Eu queria, o Ives foi o último que falou, eu queria aqui lembrar de uma grande liderança do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso Antigo, que foi o deputado Wilson Fadul. A existência hoje do SUS
que a Constituição criou é resultado do grande trabalho desenvolvido por ele. O Brasil detém hoje a maior organização de saúde do mundo. Universalizou o atendimento, que nunca teve o apoio, a compreensão e a devida preocupação dos nossos governantes, que está mostrando agora que está salvando o Brasil. Então, eu queria agradecer a todos vocês, um abraço, foi um prazer estar contigo. Carol, sucesso aí também nas eleições. E vamos fazer isso. A solução do PDT é a fundação. E se nós não conseguirmos consolidar as nossas ideias e passar para o povo as nossas propostas, nós vamos chegar depois da eleição. Pois é, não deu. E eu já estou repetindo isso já faz alguns anos. Olha, vamos para frente, vamos lutar. A grande chance é do PDT. Nós somos no campo popular, dos partidos do campo popular, a oportunidade, a vez, é a bola da vez. Porque o resto acabou. Então, vamos fazer isso, vamos trabalhar. Está aí o nosso deputado Túlio, o Luiz Marcelo está aí representando ele. Enfim, um abraço a todos vocês. Vamos propagar as nossas ideias e vamos usar essa ferramenta espetacular que nos permite estar aqui agora a milhares de quilômetros de distância, cada um entrando na casa do outro para dizer aquilo que nós acreditamos. Obrigado e boa noite. Boa noite. Quero deixar o meu abraço final para o Henrique Mathiesen, da Fundação Leonel Brizola, um grande amigo que acompanha o nosso trabalho, um apoiador, aqui que está sempre incentivando a gente, sempre arrumando atalhos para os nossos trabalhos, um incentivador, e eu tenho uma admiração tremenda pelo trabalho que o Henrique faz. E quero deixar um abraço para o meu amigo, o meu padrinho no PDT, o Ayrton Amaral, do PDT de São Paulo, que está sempre... O Ayrton está sempre comigo, o Ayrton me encoraja, o Ayrton me aconselha, o Ayrton que confiou no nosso trabalho aqui. Um beijo para todos vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite.